Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Nunes Ramos. Essa é a sétima e última aula da disciplina Evolução das Plantas, do curso de Biologia da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. E nós vamos falar sobre frutos e sementes. Bom, primeiro, sempre começo mostrando os tópicos mais importantes. São perguntas para orientar o estudo no final da aula, para ver se vocês conseguiram pegar a parte mais importante do conteúdo. Então, as perguntas seriam: o que é diásporo? Quais são as estratégias e características das plantas para atrair os dispersores de semente? Quais são ou quais seriam os tipos e síndromes de dispersão de semente? E qual é a diferença entre dispersão primária e secundária? Quais seriam as principais partes e estruturas das sementes? Existe diferença entre semente ortodoxa e semente recalcitrante? Qual seria essa diferença? Quais são os tipos de germinação das sementes? Quais são os tipos de dormência das sementes? Como que essa dormência é quebrada? Quais são os fatores que afetam a quebra de dormência? Então vamos começar falando sobre a dispersão. Aí tem foto de frutos e também fotos dos dispersores de semente. Dispersor de semente. O que seria dispersor de semente? Ou, melhor, o que seria dispersão de semente? Bom, a gente fala de dispersão de semente, a gente está falando do movimento da semente para longe da planta mãe, para longe da planta que produziu as sementes. Então, movimento de indivíduo. Por que indivíduo? Porque na semente nós temos o embrião, que é o novo indivíduo. Tá? Um indivíduo novo, produzido pela planta mãe, e ele está sendo levado para longe da planta parental. E estou fazendo esse movimento através do deslocamento de diásporo. Nossa, veio uma palavra nova, é diásporo. O que seria diásporo? Como as plantas são organismos que não se movimentam, então a gente chama esses organismos de organismos sésseis, eles não têm movimentação, mas eles precisam, em alguma parte do ciclo de vida deles, eles requerem que haja uma fase móvel, alguma fase do ciclo de vida que os seus genes podem se misturar. Então, vários organismos aquáticos que são sésseis, por exemplo, os corais, as esponjas, eles têm a fase larval deles, são dispersas pelas correntes, são móveis e são dispersas pelas correntes aquáticas, né? E aí é a fase da vida desses animais que são móveis, né? Então elas podem se dispersar e podem sair e misturar os genes nos locais onde elas forem colonizar. As plantas, a fase móvel das plantas é o diásporo. Então, como eu falei, o que é esse diásporo? Então, diásporo é a unidade de dispersão. Então, é aquilo que vai ser levado, aquilo que vai ser disperso. Eu falo, não é mais fácil a gente falar dispersão de semente? Mas nem sempre é somente a semente que é dispersa. Tá? Então, se for a semente, é a dispersão de semente. Mas quando é o fruto e a semente? Como é que a gente fala? E quando é uma parte vegetativa e a semente? Quando é uma planta inteira? Então, a gente costuma utilizar diásporo como a unidade que vai ser dispersa, porque normalmente, mais do que a semente, pode ser que mais do que a semente, outras estruturas estejam atreladas à semente, também façam parte dessa dispersão, dessa movimentação. Por exemplo, essa planta, quando os frutos estão maduros, ela morre e ela destaca do chão, das suas raízes, né, já que ela morreu, mas os frutos ficam pendurados ainda nos seus galhos e o vento leva essa planta e assim que ela vai rodando e vai batendo nas coisas, no chão e nas pedras, e nos obstáculos na frente, as suas sementes, pouco das suas sementes são deixadas naquele lugar e ela vai se movimentando pelo vento
e as sementes vão caindo, então elas vão dispersando a semente, mas a unidade de dispersão é a planta inteira. O diásporo é a planta inteira. Vai planta, vai fruto, vai semente, tudo sendo movimentado desde daquele local que foi produzido, onde as sementes foram produzidas, até uma hora que não tiver mais semente, todas as sementes já tiverem saído dos frutos e caídas no chão. A dispersão dos diásporos, a dispersão da semente, ela pode ocorrer então em dois contextos. O primeiro contexto é para que a população, aqueles indivíduos daquela espécie, que já estão no lugar, já estão no ambiente, que eles se dão bem, que eles estão crescendo, se reproduzindo, se mantenham, ou seja, aquela população vai se manter ao longo do tempo, porque se ela não produzir semente, aquele indivíduo adulto vai morrer e não vai nenhum indivíduo jovem daquela espécie substituir ela, aquela população vai sumir daquele local. Então, para manter a espécie naquele mesmo local, manter a população de vários indivíduos daquela espécie naquele local, a dispersão de semente é importante. Então, seria uma dispersão mais a nível local. Mas também existe uma importância da expansão do território. Então, se ela está naquele lugar e com a dispersão de semente, ela cai num local mais afastado, que nunca foi colonizado por essa espécie, e esse local é adequado, essa espécie pode, a partir de agora, crescer nesse local adequado, nesse habitat adequado, e expandir o território que era ocupado antigamente, um processo aí de invasão de território. Então tem esses dois contextos onde a dispersão de semente é importante. E, assim como a gente estava falando na aula passada sobre as síndromes de polinização, agora nós vamos falar das síndromes de dispersão de sementes. Só lembrando, o que é síndrome? Síndrome é um conjunto de características que a gente pode supor o agente de dispersão da planta ou das plantas, tá? Então nós podemos então dividir as síndromes de dispersão de semente em dois grandes grupos. Primeiro, as síndromes dos agentes abióticos, aqueles que são agentes não vivos, e as síndromes dos agentes bióticos, aqueles agentes que movimentam as sementes, os diásporos, que são vivos, são os bióticos. Os agentes abióticos normalmente são a água e o vento, e os agentes bióticos ou é a própria planta ou são animais. Então vamos falar um pouquinho começando com os agentes abióticos. Quais são as características das espécies que possuem suas sementes dispersas pelo vento? Então, quem tem esse tipo de síndrome é chamado de anemocoria. Então, detalhe agora, atentem para o detalhe do sufixo coria, e quando a gente falava lá na aula passada de síndrome de polinização, o sufixo era filia. Existia a síndrome de polinização da aula passada por vento, é anemofilia. Agora, porque anemo é vento. Agora, a síndrome é de dispersão de sementes por vento, é anemo, então é o mesmo prefixo, só que mudou o sufixo. Agora é coria. Então, coria é de fruto e filia é de polinização, tá? Então, anemo de vento, coria, a síndrome de dispersão de semente pelo vento. Então, as sementes, normalmente, das espécies que são dispersas pelo vento, são pequenas e secas para facilitar a flutuação pelo vento. Elas também têm alguma estrutura que vai permitir aumentar a superfície, então tem alas ou tem paraquedas, vamos dizer assim, para diminuir o peso. Tá? Então tem plumas, tá? Como vocês podem ver aqui nessas fotos, nesses desenhos. Tá? Então geralmente tem, como dente de leão, tem tipo um paraquedas, umas plumas, ou essas outras sementes aí que tem umas asas. Né? As espécies que têm as suas sementes dispersas pela água, geralmente têm as suas sementes com capacidade de boiar, de flutuar na água. Então ela geralmente é impermeável, porque se ela molhar, a semente geralmente vai afundar. Então o que dá vantagem para a semente é quanto mais longe, melhor. Então ela
foram selecionados os indivíduos que tinham as suas sementes com mais impermeabilidade possível. Às vezes tem presença de espaços de ar dentro dessa semente, que ajuda a flutuação, são chamadas de aerênquima, de ar, né? E às vezes também tem uma casca grossa, uma cutícula grossa, também ajuda a flutuar, ajuda a diminuir a chance de encharcar o fruto ou a semente e ela afundar. Um bom exemplo conhecido aí de espécie que é dispersa, tem suas sementes ou frutos, os diásporos, no caso aí o fruto, dispersas pela água, é o coco. Então está vendo o coco, depois que os frutos caem da planta-mãe, a água do mar pode levar ou trazer, né? Os frutos, eles são leves, ficam boiando por vários dias, às vezes meses, e depois podem germinar quando chegarem num local adequado. Agora vamos falar das síndromes por agentes vivos, né? São as síndromes bióticas. Então pode ser pela própria planta ou que a gente chama de autocoria, né? Ela mesma está se dispersando, ou animais, que são os grupos de zoocoria. Na autocoria nós temos dois principais modos de dispersão: a balo com L, coria, e a baro com R, coria. Qual a diferença entre elas? Na balocoria, parece um pouco bala, né? De revólver, bala, então é um mecanismo explosivo. Então ela tem algum mecanismo explosivo que a pressão interna e externa fica diferente, então o fruto estoura. Então um exemplo bem conhecido é a mamona, né? Então o fruto uma hora estoura e joga as sementes para longe da planta-mãe. É um mecanismo considerado um pouco primitivo. E a baro, com R, vem de gravidade. Então, geralmente são os frutos pesados. Então, dispersão por gravidade, um exemplo é a castanha do Pará, por exemplo, que cai da planta-mãe lá embaixo, ela vai ser pega depois por algum animal. Tá? Então, ela despenca primeiro pelo peso, pela gravidade. Essa é uma característica das espécies que têm síndrome autocórica por gravidade ou por barocoria. Então, um outro exemplo muito comum de arborização urbana é essa árvore exótica, ela é africana, se não me engano, que é o flamboyant, e esse fruto ele tem essa diferença interna e externa de pressão, e quando atinge uma determinada pressão, os frutos, as sementes estão maduras, há esse mecanismo explosivo e a semente é expelida do fruto para longe da planta-mãe. Então, um exemplo de balocoria. Agora, dentro das síndromes bióticas por animais, ou a zoocoria, nós temos também duas categorias. Aqueles animais que levam as sementes pelo lado de fora, que a gente chama de epizoocoria, epi é fora, ou aqueles animais que ingerem a semente e levam a semente, então, pelo lado de dentro. Então, é endozoocoria. Mas como assim a epizoocoria, ela leva pelo lado de fora? São aqueles frutos que vão prender no pelo do animal, na pena do animal, algum lugar. Então, é tipo o carrapicho. Tem gancho, tem alguma substância com pelo, parece um velcro que ele gruda, muito comum em gramados que a gente vai jogar bola ou vai brincar e fica com a meia, com a calça toda grudada de carrapicho, né, de sementes. São essas estratégias das plantas que são dispersas por animais, pelo lado de fora de animais, chamadas de epizoocorias. Então elas têm gancho, têm alguma substância pegajosa e facilita que elas grudem no animal e se destaca da planta facilmente, e elas são levadas por grande distância. Exemplos aí são carrapichos, como eu tinha falado para vocês. Já as espécies de plantas que são dispersas pelos animais que ingerem as sementes são chamadas de endozoocoria. E geralmente elas possuem algum mecanismo ou estratégias para atrair ou para chamar a atenção desses animais. Então elas têm cheiro forte, ou elas têm cores fortes, cores vistosas,
têm nutrientes, então fornecem nutrientes para o dispersor de semente, e sempre lembrando que o dispersor de semente não está lá servindo a planta, ele está indo buscar alguma coisa, normalmente um nutriente, então ele vai comer o fruto, então um recurso alimentar, e acaba levando a semente e fazendo sem querer o serviço de levar a semente ou dispersar a semente daquela planta. Quando ele ingere a semente, ele acaba passando pelo trato digestivo do animal, ou vai até o papo, em caso de algumas aves, né? Depois volta sendo regurgitada a semente, mas existe uma demora para a semente ser expelida, e isso faz com que a semente vá um pouquinho mais longe do que o normal da planta-mãe, que é o que dá mais vantagem para esse tipo de movimentação. Geralmente, essas sementes que passam pelo tubo digestivo, ou que entram, né, que são ingeridas pelos animais, elas foram selecionadas aqueles indivíduos que tinham alguma resistência ao aparelho digestório dos animais. Então, elas normalmente resistem ao suco gástrico, a toda a parte enzimática do aparelho digestório. Algumas só resistem e não levam vantagem nenhuma, apenas conseguem passar, e a vantagem que elas levam é que elas são deslocadas para longe da planta-mãe, quanto mais longe melhor para essa espécie. Mas outras, o suco gástrico, né, ou alguma enzima do aparelho digestório, acaba acelerando a germinação dessas espécies, então ela leva uma certa vantagem na quebra de dormência, alguma outra estratégia. Então tem estratégias e possibilidades diferentes dependendo da espécie de planta e dependendo da espécie de animal que é o dispersor. Então depende dessa interação mutualística, né, onde ambas as espécies se beneficiam na dispersão de sementes. As endosocorias mais comuns, ou seja, os animais, as síndromes de dispersão por animais que ingerem as sementes mais comuns seriam essas aí. As aves, cujo nome da síndrome é ornitocoria, os morcegos, cujo nome da síndrome é quiropterocoria, os peixes, cujo nome das síndromes é ictiocoria, e as formigas, que chama mirmecocoria. Sendo que as aves e os morcegos, até pela capacidade de movimentação que eles têm, já que eles voam, né, eles são considerados grandes responsáveis pela essa grande movimentação das sementes, né, das plantas, nos trópicos principalmente, em florestas tropicais, onde há uma grande diversidade de espécies desses dois grupos aí. Então, é muito comum florestas que foram perturbadas naturalmente pela queda natural de alguma árvore, né, a abertura de alguma clareira, ou até perturbadas pelo homem, né, que a gente chama de perturbação não natural, ou perturbação antrópica pelo homem. Às vezes a floresta é regenerada apenas pelo fato de ter fontes de semente próximas e as espécies de aves e morcegos voarem ali por cima daquele pedaço que está aberto, e elas defecando ali, dispersando sementes que estão próximas ali ou até longe, elas vão semeando as sementes e ao longo do tempo vão permitindo ou acelerando até a regeneração natural daquele local. Então, as características das espécies de planta que possuem a dispersão de semente pelas aves seria que os frutos maduros geralmente são chamativos, ou seja, estamos prontos aqui para serem ingeridos, estamos com um gosto bom, então tem um colorido forte, tá? Quando o fruto é maduro, e o contrário, quando o fruto está imaturo, ele tem uma coloração que não é muito chamativa, geralmente é verde para se disfarçar junto com as folhas, e o sabor também é ruim para desestimular com que os animais retirem a semente antes dela estar madura, porque senão a semente não vai, se for retirada na época que ela está imatura, as sementes não vão germinar, não vão completar o seu ciclo e vai perder as árvores vão perder toda aquela energia, todo aquele gasto energético que elas têm para produzir o novo indivíduo. Então, aqueles indivíduos que tinham estratégias, produziam um fruto com sabor ruim
e com cor não chamativa quando estava imaturo e um sabor gostoso e uma cor chamativa quando estava maduro, produziram mais sementes, tiveram mais vantagem e essas características foram selecionadas e a quantidade de indivíduos que tinham essas características na próxima geração era grande, porque eles produziam mais prole, mais filhotes. E assim, ao longo das gerações, essas características foram sendo selecionadas. Geralmente o fruto maduro não tem cheiro, porque as aves são são animais que têm uma visão muito boa, então elas de longe já conseguem ver um fruto colorido que contrasta com a vegetação. E as sementes geralmente são tóxicas, têm sabor ruim e têm uma casca grossa para poder passar pelo trato digestivo. E também esse gosto ruim, essas substâncias tóxicas, serve para elas só comerem o fruto, as aves só comerem o fruto, não quererem comer a semente. E aí a semente não vai ser morta, né? O indivíduo que está dentro da semente não vai ser morto, vai ser só passa pelo trato digestivo, ou ele regurgita a semente, cospe de novo a semente, a ave regurgita e cospe a semente, então o indivíduo lá dentro da semente vai se manter intacto e vai germinar e formar uma nova planta. Então, um exemplo aí de uma semente sendo dispersa por uma ave, ornitocoria. Já aquelas espécies de plantas que são dispersas por morcego, que é a Chiropterocoria, Chiroptero vem de morcego, são geralmente noturnos, né? Os animais são noturnos, não enxergam cores muito bem, então geralmente o cheiro é que é o atrativo, a semente das plantas que são dispersas por esses animais. Tá? Então geralmente tem um odor já mais forte. E eles comem geralmente o fruto, roendo o fruto e jogam a semente fora. E como eles usam normalmente um local para se alimentar, as sementes vão se acumulando nesse local que é chamado de poleiro de alimentação. Então normalmente eles têm esse poleiro, um local que ele come, vão lá, pegam a semente, voltam nesse local que é um pouco mais seguro, eles se sentem seguro de se alimentar ali, sem a menor chance de serem predados ou serem atacados, e aí as sementes vão sendo defecadas ali ou sendo largadas ali mesmo. Tá? Outra coisa também que eles fazem é que eles costumam voar por locais mais abertos, trilhas, clareiras, né? Porque é mais fácil voar quando não tem nada atrapalhando, não tem folha, não tem galho. Então isso também, essa característica dos morcegos faz com que eles sejam bons semeadores de floresta, né? Como a gente chama, né? Bons para semear locais que estão perturbados, porque eles geralmente são abertos e têm preferência de voar por esses locais. Então, um exemplo aí de um morcego levando uma semente. Outra síndrome é a mirmecocoria, que seriam as formigas. Então, as formigas, número de espécies de planta muito grande que tem a síndrome de dispersão por formiga, principalmente em locais onde os mamíferos não são tão abundantes, em locais geralmente mais secos, né? Então desertos ou climas mais áridos, tem várias espécies de plantas que têm essa síndrome. Então geralmente as sementes têm uma substância grudada a ela, que essa substância é rico em nutrientes que a formiga gosta. Então geralmente é rico em óleos, rico em proteína, onde formigas precisam dessa substância e acabam levando essa substância e acabam levando a semente junto porque essa substância está grudada à semente. Tá? Esse corpúsculo que geralmente está grudado nas sementes das plantas dispersas por formiga é chamado de elaiosomo. Tá? E a semente geralmente também tem uma testa dura, uma casquinha dura para se proteger melhor das formigas. A gente já falou de morcego, que é um tipo de mamífero, mas a gente separou dos mamíferos em geral porque ele é dentro dos mamíferos um dos mais importantes. Tá? Então, mas se a gente for pegar o grupo dos mamíferos, então a síndrome de dispersão por mamífero seria a mamalocoria. Então o fruto geralmente tem um envoltório resistente, tem uma casca mais durinha. Assim como eu falei das aves, o fruto tem um colorido quando está maduro, atrai, tem um cheiro forte e geralmente eles chamam a atenção por estar fora da folhagem da copa da planta. Então, ou está geralmente também preso no caule.
Existe também uma coisa interessante que são chamadas sementes miméticas. O que seria sementes miméticas? Sementes que elas imitam outras sementes que possuem substâncias que dão recursos para os animais. Então, essas sementes, elas têm a casca dela de cor vermelha. E elas estão imitando algumas sementes que têm uma substância vermelha bem rica em carboidrato ou rica em óleo que os passarinhos gostam e se alimentam disso. Mas, quando elas vão pegar essa semente aí, eles veem que isso não é comestível, é só semente, acaba defecando a semente e não aproveitando nada, ela está imitando essa semente, são sementes miméticas. Agora vamos falar sobre tipos de dispersão. Então a gente falou sobre síndrome de dispersão e agora vamos falar sobre tipo de dispersão. Isso é importante saber distinguir um do outro. Qual a diferença? Nos tipos de dispersão, a gente tem dois tipos. Ou a dispersão é primária ou a dispersão é secundária. O que é isso? Dispersão primária é quando é a primeira vez que o fruto se solta da planta parental, onde foi produzido, e vai para algum lugar. Vai para o solo, ou também pode ir para a água, pode ir para algum outro lugar, não necessariamente o solo, né? Pode cair direto na água se for uma planta perto do rio, perto do mar. Mas ela, a primeira vez que ela salta, é o primeiro modo de dispersão. Ela saiu da planta parental, do galho, saiu da planta, e caiu em algum lugar, na água ou no solo. Aí, se ela ficar lá e germinar, ela só teve um tipo de dispersão. Qual é o tipo? Primário. Mas, se por acaso essa semente que caiu no chão ou na água se deslocar de novo, ela tem um segundo tipo de dispersão, que é a dispersão secundária. Então, vamos dizer que o exemplo do coco. O coco cai, né? Quando ele amadurece, ele está pronto, o coco cai da planta parental até o chão, até a areia da praia. Essa síndrome é uma síndrome de autocoria, é a própria planta que faz a dispersão. E como ela cai por gravidade, pelo peso, é um exemplo de barocoria. Então, como é a primeira vez que ela saiu da planta parental e foi para algum lugar, no caso a areia da praia, ela tem uma dispersão primária. Se ela ficar ali e germinar, só teve esse tipo de dispersão. Mas, se no final do dia, a água do mar pegar esse fruto que caiu na areia e levar para uma ilha próxima, ela teve uma segunda dispersão. Então ela teve uma dispersão secundária. Ela já saiu da planta-mãe, então ela foi do solo para o solo de uma praia para o solo de outra praia. Tá? Então existem dois tipos de dispersão. E se ela for dispersa de novo dessa segunda praia, de novo, qualquer outro tipo de movimentação que tiver que não é a da planta-mãe, é considerado também dispersão secundária. Não existe dispersão terciária, quaternária, quintenária. Tá? Todos os tipos de movimentação depois que ela saiu da planta-mãe é uma dispersão secundária. Outra coisa importante de se falar é o caso da frugivoria por roedor. É uma dispersão de sementes ou é uma predação? Então a gente tem várias interações ecológicas e tem interações que são mutualísticas, ou seja, onde duas espécies são beneficiadas, ambas as espécies são beneficiadas por essa interação, polinização, planta e animal se beneficiam da interação, dispersão de semente, planta e animal se beneficiam dessa interação, ou você tem interações antagônicas, onde um se beneficia e outro se prejudica. Um exemplo é a predação. Se está um leão que come a zebra, o leão está se beneficiando e a zebra está sendo prejudicada. Né? Predação de semente é um caso de predação. O animal que está comendo a semente está matando um novo indivíduo. Ele não está dispersando a semente, está predando, ele está matando aquele embrião que está dentro da semente. Tá? Então você tem, enquanto a dispersão da semente é uma interação mutualística, onde ambos estão se beneficiando, a predação de semente só está beneficiando o predador. A planta está sendo prejudicada. E no caso da frugivoria, ou seja, os
por roedor, ou seja, o caso dos roedores que comem frutos. Ele é um caso mutualístico, ou seja, ele faz uma dispersão de semente, ou ele está fazendo uma predação, ou ele está prejudicando a planta. O roedor come e mata as sementes. Então, se a gente for olhar por esse lado, ele está prejudicando a planta, porque ele está matando os embriões que a planta tanto gastou energia para produzir. Então, existe uma relação aí antagonística, prejudicial para a planta. Os vários roedores têm um comportamento de enterrar e armazenar essas sementes. Quem já viu o desenho da Disney, do Tico e Teco, que é um esquilo, um roedor, que eles juntam as nozes, né, sementes de avelã e nozes, dentro das árvores, alguns buracos debaixo de pedra. Então eles estão ali armazenando essas sementes para uma época que está faltando semente para eles poderem comer. O que acontece depois que eles enterram e escondem essas sementes? Eles podem acabar esquecendo onde esconderam, eles podem acabar mudando de território e não levando essas sementes, ou podem acabar morrendo e o novo indivíduo que vem ocupar esse território não saber onde ele enterrou a semente, e essas sementes podem acabar germinando. Se ela germinou, se ela foi deslocada da planta mãe, não foi morta e foi até plantada, né, às vezes foi enterrada, então é um caso de dispersão. Então, na verdade, os roedores podem tanto ser predadores quanto dispersores de semente, por causa dessa característica, desse comportamento que eles têm de esconder e armazenar essas sementes. Roedores frugívoros muito comuns entre a gente seriam o esquilo, como eu comentei do Tico e Teco lá, a cuti é bem comum, e a paca também, são roedores frugívoros aí importantes nas florestas tropicais. Outra coisa importante da gente comentar é estratégias diferentes que as plantas fazem para conseguir atrair os animais para comerem seus frutos e levarem suas sementes, que a gente chama de atração dos frugívoros. Frugívoros é quem come fruto. Então, basicamente, tem essas estratégias para conseguir atrair. Através da cor, como eu já comentei, cores chamativas, né? Através do cheiro, né? Muito comum nas espécies de plantas dispersas por morcego, através de estruturas nutritivas, ou seja, tem alguma polpa, o fruto tem alguma polpa que interessa para o animal se alimentar, substâncias que são pegajosas, tá? Que acabam grudando nos animais, e também existe uma estratégia fenológica. O que é uma estratégia fenológica? A estratégia de época de produção ou de quantidade de semente que é produzida. A fenologia é o estudo das fases das plantas e a frutificação é uma dessas fases. Existem duas estratégias, vamos dizer assim, dois extremos de estratégias. Num dos extremos, as plantas podem produzir muito fruto num curto período de tempo. Então, vamos dizer que em um mês elas produzem uma quantidade imensa de fruto e fica aí um ano inteiro sem produzir, às vezes 2 anos sem produzir. Então, só naquele mês é que tem muito fruto. E aí, mesmo que tenha muito predador para aquelas sementes, é tanta quantidade que não dá para... Os predadores nem conseguem comer tudo, acabam que algumas sementes não são comidas pelos predadores e acabam germinando. Então, tem uma estratégia aí de se produzir e saciar os predadores ao máximo, fazer uma concentração de produção num determinado período e saciar os predadores ao máximo, fazendo com que várias das sementes consigam escapar dos predadores das sementes. No outro extremo da estratégia fenológica, na estratégia de produção de fruto, tem aquelas espécies de plantas que produzem um pouquinho de fruto maduro por um período muito longo. Então fica um ano inteiro, sendo que todo dia está produzindo poucos frutos, um pouquinho de fruto, e está o ano inteiro. Isso faz com que os animais que dispersem aquela planta tenham alimento durante o ano inteiro e impede
que eles fujam para outra floresta. Então eles não precisam ir para outras florestas procurar comida, porque sabe que ali tem comida garantida o ano inteiro. Então é uma forma também de manutenção dos dispersores no habitat que ela se encontra, para ter essa interação de dispersão de semente. Então, uma outra estratégia que beneficia ela por outro lado. Então, dentro desse gradiente, existe um gradiente dentro desses extremos de estratégias fenológicas das sementes. A outra, como eu comentei, é sobre estruturas nutritivas. Então, existem 3 estruturas nutritivas básicas produzidas pelas espécies de planta. Um mais comum e conhecido da gente seriam os frutos carnosos, a polpa dos frutos. Outros 2 seriam substâncias produzidas pelas sementes, que não seria a polpa, que é o arilo e o elaiosomo. O que é isso? Então aqui são fotos de frutos que são carnosos, ou seja, tem a polpa do fruto carnosa e é procurado pelos agentes dispersores, pelos animais, por causa dessa polpa. Tem muito nutriente, tem açúcar, tem óleo, tem proteína, e eles se alimentam dessas substâncias e acabam dispersando a semente sem querer. A outra, como eu falei, é o arilo. Enquanto a polpa do fruto geralmente é o ovário, o carpelo lá da flor, né? O arilo é o desenvolvimento da haste de sustentação do óvulo. Então, aquela cordinha que prende a semente ao fruto, que chama funículo, nessas espécies se desenvolve bastante e cobrem a semente, se desenvolve, vira carnoso, vira oleoso, tá? Tem uma substância nutritiva e acaba envolvendo a semente e vira a substância que os animais ficam procurando nessas espécies. Então, aqui são exemplos de frutos que têm o arilo desenvolvido e são procurados geralmente por aves, né, para se alimentar dessa substância que é o funículo desenvolvido e não o óvulo. E por último, como eu já comentei, o elaiosomo, que é aquela substância que fica por fora da semente, que elas atraem as formigas. Então, geralmente, elas são ricas em ácido graxo, né, gordura, e também facilita o transporte até o formigueiro, porque a formiga vai querer levar essa substância, e como as sementes estão grudadas nessa substância, acabam sendo levadas juntas. Então, ela geralmente contém lipídio, pode conter proteína, açúcar, vitamina, então são substâncias nutritivas que as formigas buscam, né? Então, por exemplo, permite fazer feromônio, e para as formigas é um hormônio de comunicação dentro da colmeia que é super importante. Aqui está a foto de 2 sementes, né, que está mostrando aí na seta, esse corpo para fora da semente, essa gordurinha para fora da semente, que seriam o elaiosomo. E aqui também o elaiosomo, e há uma formiga levando o elaiosomo para a colmeia e acaba levando a semente junto porque ela está grudada nesse elaiosomo, então facilita até o transporte e o deslocamento da semente por causa dessa substância. E agora nós vamos falar sobre a semente propriamente dita. A gente estava falando sobre o fruto, dispersão de semente, tipo de fruto, tipo de dispersão, e agora a gente vai falar sobre as sementes. Existem uma variedade imensa de estruturas de semente ou de características das sementes. Existem sementes muito pequenas, né? Existem sementes microscópicas até. Existem até sementes muito grandes, como vocês estão podendo ver aí na foto. Existe uma variação muito grande de cores da semente, de formas da semente, de texturas da semente. Então, existem muitas espécies de plantas que produzem sementes com características diferentes. Então, a semente, ela é a estrutura que vai envolver e proteger o embrião e também possui substâncias nutritivas para esse embrião dentro dela. E ela também vai proteger, então, se está protegendo o embrião, está protegendo um novo indivíduo, um novo esporófito. A semente nada mais é do que o óvulo que depois da fecundação
se desenvolve, forma a semente. Ela vai ser encontrada em todas as espermatófitas, ou seja, todas as espécies de gimnosperma e todas as espécies de angiosperma. A estrutura da semente é o envoltório, que vai ser a casquinha da semente, o endosperma, que vai ser esse alimento que vai estar lá, né? Então o endosperma pode ser primário ou secundário. Se for das gimnospermas é primário, se for da angiosperma ele é o endosperma secundário. E também tem um embrião, que é o novo esporófito, é o novo indivíduo. Está aí a casquinha da semente na esquerda e o embrião na direita. A terceira estrutura, que seria o alimento, está dentro do embrião, ele já foi absorvido pelo embrião, por isso que está essa estrutura do embrião muito grandona aí. Então, esse alimento que eu estava comentando é o endosperma, né, primário e secundário. Então, ele vai ser geralmente rico em óleo, amido e proteína. Algumas espécies de plantas, o embrião vai ter esse endosperma e vai ser usado pela semente durante a germinação. Então, começou a germinar, a espécie vai utilizando aquele alimento que está armazenado em forma de endosperma. Em outras espécies, enquanto o embrião vai amadurecendo, ele já vai absorvendo o alimento armazenado no endosperma e vai armazenando dentro dele mesmo, dentro do próprio embrião, que é o exemplo daquela foto que eu mostrei para vocês, que só tinha a casquinha, a testa da semente e o embrião. Tá? Então, o cotilédone é que armazena esse alimento do endosperma. Então, as sementes dessas espécies, quando estão maduras, não tem mais endosperma. O endosperma foi todo absorvido. Ele só tem endosperma quando as sementes ainda são imaturas. E aí a gente começa a primeira classificação das sementes. Então, a gente pode classificar as sementes pela presença ou não do endosperma quando a semente está madura. Então, se a semente, quando está madura, ela tem ainda endosperma, é uma semente endospermada. Quando a semente está madura, as espécies que a semente estão maduras e não tem mais o endosperma, todo aquele alimento do endosperma foi sugado para o cotilédone, foi armazenado no cotilédone, ou seja, numa estrutura do embrião, são chamadas de semente exospermada. Tá? Toda o nutriente está fora, então por isso exo, está fora do endosperma. Então, exospermado. As reservas encontram-se então fora do endosperma, encontram-se nos cotilédones. Um exemplo aí de sementes de cada um dos tipos. Semente endospermada, então o milho é um exemplo de semente endospermada. E embaixo, a semente exospermada seria um feijão mais comum para nosso dia a dia. Vamos falar então, dentro da semente, tem o endosperma, caso ela for endospermada, e tem o embrião. Tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre o embrião. Então, o embrião, ele tem cotilédone, onde vai ser armazenadas as reservas da semente, se for exospermada, e também vai ter o começo dos futuros órgãos das plantas, que a gente chama de precursor. Tá? Então vai ter um pedacinho, a radícula, que a gente chama que vai corresponder à raiz, vai se desenvolver e vai formar a raiz. No embrião também tem um pedacinho que vai se corresponder ao caule quando se desenvolver, chamado de hipocótilo, e um pedacinho do embrião chamado plúmula, que quando se desenvolver vai corresponder às folhas. E a gente pode ver isso por essa foto que fica mais fácil. Tá? Então esses seriam tipo um feijão. Então tá aí os cotilédones. Então isso tudo aí é o embrião. O embrião não é só aquela partezinha pequenininha, não. O cotilédone faz parte do embrião. Ele está muito inchado assim porque é uma semente exospermada, ou seja, os cotilédones estão com o nutriente, que era do endosperma, todo armazenado ali, por isso que ele está bem entumecido. Então, o embrião faz parte do cotilédone e aqueles precursores dos futuros órgãos da planta. A plúmula, que vai dar origem à folha, o hipocótilo, que vai dar origem ao caule, e a radícula, que vai dar origem às raízes. Que aí seria um exemplo, um esquemazinho de plântula, onde aqueles órgãos que eu mostrei na foto anterior vão se desenvolver
aí. Talvez fique mais fácil com a plantinha de feijão, que não está mais acostumado, né? Então, a semente na esquerda e a plântula do feijãozinho na direita e a origem de cada um dos órgãos da planta ou da onde vem da semente. O embrião, para se tornar uma plântula e um adulto depois, né, uma planta se fixar, ele vai ter que germinar. Então vamos falar um pouquinho sobre a germinação. O que é a germinação? Depois que o tegumento da semente, a casquinha da semente, é rompido, vira um buraquinho, tem o crescimento e o desenvolvimento do embrião, e isso se chama germinar. Para o embrião começar a germinar, ele tem que deixar o seu estado parado, o seu estado latente. Então ele está lá esperando, como se estivesse hibernando, né, dentro da semente. Quando essa semente se encontra em condições adequadas, e principalmente quando ela tem água, todo o metabolismo do embrião começa a se acelerar, começa a sair do estado latente, sair da hibernação, vamos dizer, entre aspas, e vai começar a se desenvolver, originando primeiro uma plântula, que é uma plantinha pequenininha, o primeiro estágio da germinação, depois da germinação, e depois vai começar a crescer para se tornar um adulto, um indivíduo reprodutivo. Tá? E vai começar a levar uma vida independente, porque vai começar a produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Para acontecer a germinação, existe uma sequência de acontecimentos. Então, primeiro, a semente tem que absorver a água do meio. Então, primeiro tem que entrar água para dentro da semente e esse embrião precisa armazenar a água. Então, ele vai aumentar de volume, então ele vai absorver a água, a semente, né? A casquinha da semente vai se romper, o metabolismo vai começar do embrião vai começar a se acelerar, ele vai começar a, por mitose, produzir mais células, então vai crescer a raiz, então a radícula, né, que vai virar a raiz mais tarde, ela vai romper a casquinha da semente, então a gente chama de radícula e rompe aí. Ela vai se alongando na direção do solo, depois começa, por mitose, crescer a parte do hipocótilo, que vai dar origem ao caule, né, e vai crescendo para cima, ao oposto da direção da raiz, e também a plúmula, que é a parte que vai dar origem à folha, começa a se desenvolver e aos poucos vai formando a nova folha, a primeira folha, as primeiras folhas, que vai permitir aí que a planta possa fazer a fotossíntese pela primeira vez e ficar independente. Então aí uma sequência pela figura do que pode acontecer, como é que é a germinação até virar plântula, né? Também essa figura um pouco mais de detalhe aí. Nós temos então a germinação, que a gente acabou de definir, e a gente pode classificar tipos de germinação diferentes. A primeira classificação que fizeram de germinação era uma classificação binária, né? Tinham dois grupos. Ou a germinação, a planta tinha uma germinação do tipo epígia ou do tipo hipógia. O que usava para classificar a germinação? É onde estavam os cotilédones da planta em relação ao solo. Fica mais fácil a gente ver quando tiver uma figura. Mas quando o cotilédone estava acima do solo, a germinação era considerada do tipo epígia. Quando o cotilédone estava abaixo ou na altura do solo, era considerado a germinação do tipo hipógia. Aqui seria o solo, esse tracinho preto seria o solo, essas duas bolinhas, ou uma bolinha, seria o cotilédone, e essa estrutura com nervura seriam as folhas. Então, acima, os cotilédones, na figura de cima, os cotilédones estão no meio da planta, estão acima do solo, que é esse tracinho preto aí. Então, é uma planta considerada de germinação epígia. Já na figura de baixo, o cotilédone está na altura do solo. Então, a germinação é considerada do tipo hipógia. Mais tarde, fizeram uma separação dessa classificação binária, né, que só tinham dois grupos, em 4 grupos mais básicos. Tá? Em vez de 2, dividiram cada um em 2. Além do cotilédone, a posição do cotilédone em relação ao solo, também utilizaram as características do cotilédone, se ele se abre
ou se ele não se abre. Se o cotilédone se abre, ele é chamado de fânero, está exposto. Se o cotilédone não se abre, ele é considerado chamado de cripto. Ele não se abre, ele está escondido. Tá? Então, você tem fanerocripto para se o cotilédone abre ou não abre. E você tem epígio e hipógio se o cotilédone está acima do solo ou na altura do solo. E aí a combinação dessas duas características dão 4 grupos, né? Então, a primeira plântula aí, os cotilédones se abrem. Então, você vê que tem 2 cotilédones, eles estão abertos. E o cotilédone, então é fânero, e o cotilédone está acima do solo. Então, é epígio. Então, o tipo de germinação é fânero-epígio. Na segunda figura, os cotilédones se abrem, então ele é fânero, e os cotilédones estão na altura do solo, então é hipógio. O tipo de germinação é fânero-hipógio. Na terceira figura, o cotilédone não se abre, só tem um cotilédone ali, está dentro da semente, e ele está na altura do solo. Então ele é cripto, porque não se abre, e hipógio, porque está na altura do solo. Então o tipo de germinação é cripto-hipógio. E na última figura, na quarta, o cotilédone não se abre, tá uma bolinha só, cripto, só que os cotilédones estão acima do solo, então é epígio. Então a quarta germinação, o tipo de germinação seria criptoepígio. Ali era só um esqueminha, aqui já é um desenho detalhado de espécies reais que tem os 4 tipos de germinação aí, para vocês terem uma noção um pouco mais real. E aqui eu achei interessante trazer um trabalho feito na Estação Ecológica do Panga, uma reserva lá em Uberlândia, que os autores fizeram um levantamento das plântulas que eles acharam naquele local, que é uma reserva de cerrado, e quantificaram as plântulas que eles encontraram nas categorias de germinação e fizeram esse gráfico de pizza com porcentagem. E eles até, pela quantidade, como encontraram uma quantidade muito grande de espécies, indivíduos que são fânero-epígio, ou seja, fânero é que os cotilédones se abrem e epígio, os cotilédones estão acima do solo, que tem mais de quase 70% deles, né? São 68% desse tipo. Eles fizeram uma subdivisão aí para facilitar um pouquinho, tá? Mas já é uma subdivisão do trabalho específico. Mas, como vocês podem ver, aí à direita e onde está a seta aí para baixo, essas duas partes do gráfico de pizza fazem parte das espécies fânero-epígia. Então, 51 mais 17, 68% das plântulas encontradas na reserva tem o tipo de germinação fânero-epígio. Logo depois, tem a germinação fânero-hipógia. Os cotilédones se abrem, mas estão na altura do solo, 8%. Acima dela, na seta aí, você tem um tipo de germinação cripto-hipógio. Cripto porque o cotilédone se abre, só tem uma bolinha aí, e hipógio porque está na altura ou abaixo do solo. Então tem 23% de cripto-hipógio. E tem 1% de criptoepígio, onde as espécies que têm cotilédones que não se abrem, que tem uma bolinha só, e estão acima do solo. Então a gente começa a ter uma noção aí dos locais e da frequência dos tipos de germinação encontradas entre as espécies e nos locais. E aí cada local pode ter frequências desse tipo de germinação diferente por causa da estratégia das plantas e das condições ecológicas de cada local. E aí você pode comparar e tentar criar hipóteses ecológicas para tentar explicar o porquê que esses ambientes têm a frequência maior ou menor de determinado tipo de germinação. Aqui tem mais perturbação, então tem mais desse tipo de espécies com esse tipo de germinação e vice-versa. Temos que falar também da dormência.
Se a gente está falando de germinação, existe também um atraso dessa germinação, uma dificuldade da germinação, que seria a dormência. Então, eu já adiantei um pouco a definição. O que é dormência? Dormência é esse atraso da germinação até que as condições ambientais estejam favoráveis. Tá? E a gente pode dizer que a dormência não deixa de ser uma dispersão de semente temporal, dispersão de semente no tempo, porque eu posso ter uma dispersão de semente na mesma época, todo mundo cair num determinado local, só que por causa da dormência, cada semente vai germinar num mês diferente, então é como se eu tivesse cada mês jogando uma semente sendo dispersa ali. Então é um tipo de germinação, um tipo de dispersão de semente temporal também, a gente pode considerar. Quais seriam as vantagens da dormência para que essas características tenha sido selecionada ao longo do tempo pela seleção natural? Com a dormência, aquela energia gasta pela planta-mãe para produzir toda aquela estrutura com o embrião e com o alimento dentro daquela estrutura protetora, a semente, ela fica mais eficiente esse gasto, porque se ela só vai perder dormência quando as condições estiverem favoráveis, aumenta a chance daquelas sementes germinarem na época certa, germinarem e sobreviverem, porque elas vão crescer só na época favorável. E outra coisa, quando as sementes estão em dormência, o embrião está mais protegido, então ele é mais tolerante a qualquer situação adversa ou que venha prejudicar ele. Então, se tiver um extremo de temperatura, extremo de seca, falta de luz, ele está protegido dentro da semente. Outra vantagem da dormência é que ela permite colonizar hábitats que não são favoráveis em alguns momentos. Então, se ele chega no local que está inundado na época de chuva e entra em dormência, quando a água baixar, essa semente pode germinar e o embrião ia desenvolver uma planta que pode crescer rapidamente até a próxima estação de cheia. Então, ele caiu numa estação, num momento desfavorável, mas por ter dormência, ele só vai germinar no momento favorável. Então, aquele habitat pode ser colonizado. Uma coisa importante da gente estabelecer é que existem dois tipos básicos de dormência: a dormência primária e a dormência secundária. E a diferença entre elas é simples. Existem 3 tipos de dormência primária: a dormência física, a dormência química e a dormência fisiológica. Qual é a diferença básica entre a dormência primária e a dormência secundária? Na dormência primária, as sementes já são produzidas com dormência. Então, elas não conseguem germinar mesmo que elas caiam em situações adequadas para elas. Então, mesmo que a situação estiver lá perfeitinha, quando ela cai no solo, ou cai no local adequado, ela não vai germinar, porque ela tem essa dormência primária que a gente já vai explicar aqueles 3 tipos. Aquelas espécies de planta que possuem dormência secundária, aí não. Elas não são produzidas com dormência. Se elas caírem em locais que já são adequados para germinação, elas vão germinar. Agora, se elas caírem em locais que não são adequados para germinação, elas entram em dormência. Então, a dormência é após a dispersão. Já a primária, a dormência é antes da dispersão. Tá? Então, essa é a diferença básica entre esses 2 tipos de dormência. Então, vamos falar rapidamente daqueles 3 tipos de dormência primária. A dormência física, ou também conhecida como dormência mecânica, é quando você tem proteção para evitar com que um embrião germine, é a casca da semente ser muito grossa. Então, a casca da semente tem que romper para a água poder entrar e começar a tirar o embrião da dormência. Ok. Esse é o primeiro tipo de dormência primária. Um outro tipo de dormência primária, tem outras espécies, que ele tem a dormência química. O que é isso? Tem algum composto químico na semente, dentro da semente, que aquela alta concentração desse composto químico inibe a germinação do embrião. Então, só quando entra água e dilui esse componente químico,
é que baixa a concentração desse componente químico e aí o embrião consegue germinar. Então, precisa ter a entrada de água. E a fisiológica é quando o embrião está maduro, a semente está madura, mas o embrião não está maduro fisiologicamente. Então, mesmo que ele caia, ele vai ter que acabar de se desenvolver para poder germinar. Vou dar um exemplo que fica às vezes mais fácil. Em locais de clima árido, tipo deserto ou caatinga, ou locais que tem pouca chuva, né? Ou as chuvas são imprevisíveis, né? Não tem uma estação definida de chuva, tá? É muito comum ter essa dormência, né? Tiver um pouquinho de chuva, essa quantidade de água não é suficiente para diluir essa substância que inibe a germinação e a semente não vai germinar. Porque se germinasse, como é pouca chuva, ela não seria suficiente para manter a plântula crescendo e aí a plântula ia acabar morrendo e ia se perder todo aquele esforço, toda aquela energia. Como a semente só vai germinar se tiver uma chuva muito forte, toda aquela química, aquele produto químico tem que ser diluído, tem que ser lavado de dentro da semente. Então isso garante que a semente está germinando numa época adequada para a plântula crescer. Uma situação muito comum de ter dormência primária mecânica, né, é em locais que pega fogo, locais que pegam fogo, né, que tem fogo frequente. Então, por exemplo, a savana, né, que é o cerrado, é um tipo de savana aqui no Brasil. Se passa o fogo e a casca é grossa, dura, ela protege o embrião, vai proteger o embrião daquela alta temperatura, né? E o fogo ele consegue reduzir um pouquinho a espessura das sementes, da casca da semente, e aí logo depois qualquer chuvinha consegue penetrar naquela casca já mais fina, a semente vai germinar, o embrião vai germinar, vai conseguir germinar e até numa condição além de chuvosa adequada, com uma quantidade de nutriente disponível, porque pegou fogo, né? Muito maior. Então, uma condição adequada para ela crescer. Então, as acácias na Austrália têm essa estratégia aí. Outro exemplo comum, sementes com dormência primária mecânica, são aquelas que passam pelo trato digestivo do sistema digestório de animais, né? Então, o sistema digestório é ácido, né? Então, a semente com testa dura, grossa, ela protege o embrião, mas ela vai afinando, né? Vai sendo desgastada e quando sai do trato digestivo, o embrião sai intacto, a testa da semente sai mais fininha e qualquer situação onde tem água abundante, a água vai ser capaz de penetrar, a semente vai ser capaz de sair da dormência e o embrião capaz de germinar numa situação adequada para ele. As espécies de agricultura que a gente cultiva normalmente não tem dormência, só uma curiosidade. E nós vamos falar agora sobre, por último, dos fatores que afetam a quebra de dormência. Nós temos, então, 4 fatores básicos que podem quebrar a dormência. A luz, a temperatura, a água e o fogo. Algum desses eu já meio que mencionei quando eu estava falando dos exemplos, né? Mas a luz, por exemplo, tem sementes que dependem da luz para germinar. Elas possuem um pigmento chamado fitocromo, que elas conseguem medir a proporção da luz vermelho extremo, né, do comprimento de onda vermelho e do comprimento vermelho extremo, que eles têm uma penetração diferente dentro da mata. Então, se a semente está debaixo das folhas da copa, tudo sombreado, ela vai ter uma proporção maior de vermelho extremo, já que o vermelho ele é refletido pelas folhas das árvores. E quando um galho cai, ou uma árvore inteira cai, então aquelas folhas que estão em cima da semente saem e a proporção de vermelho que chega aumenta e essa proporção vermelho extremo é modificada. E esse fitocromo, esse pigmento que a semente tem lá dentro, consegue detectar isso e dar uma indicação de que agora tem uma situação adequada, tem mais luz para poder crescer. Então a semente acaba germinando quando tem essa situação. Então as sementes que precisam de luz para
para crescer e germinar, geralmente tem esse tipo de dormência. Existem aquelas espécies que precisam de temperatura alta, ou aquelas espécies de plantas que precisam de temperatura baixa, ou até aquelas espécies de plantas que precisam de temperatura alternada para crescer, e aí, nessas situações, as sementes têm alguma estratégia que ela detecta essa situação adequada e acaba quebrando a dormência. A mesma coisa quando a gente está falando de água, como o exemplo que eu dei, que ela acaba limpando aquelas substâncias que inibem a germinação, e o fogo, também como eu dei o exemplo, que ele acaba diminuindo a espessura da casquinha da semente, da testa da semente, e acaba ajudando na absorção de água. Tá? Então esses seriam os fatores mais comuns que quebram a dormência das sementes. Tá? Então era isso que eu queria falar para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.